Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em João, capítulo 18. Eu vou na versão NVI. E nós tivemos aqui já duas pessoas ministrando. Uma pessoa que já vivenciou na vida pública, já esteve como vereador lá no município que reside e compartilhou dessa experiência conosco. E tivemos semana passada uma pessoa que é assessora e está agora caminhando, trabalhando para chegar na cadeira de deputado. E nós ouvimos um pouco da experiência dessas pessoas, bem como compartilhar que fizeram na palavra, apresentando na palavra para nós um entendimento sobre essa vivência, a importância do cristão nesses lugares de domínio, de poder, de governo. E eu quero ir na via inversa hoje, não propriamente dito falando do lugar de domínio, de poder, mas falando daqueles que fazem a escolha disso, daqueles que elegem os que vão ocupar o cargo de domínio, de governo. Então vamos a João capítulo 18, o texto é longo, então que todos nós possamos estar atentos ao que a gente vai falar. Vou ler o capítulo 18 todo, depois eu vou para o 19, lendo alguns versículos mais. Quero orar só mais uma vez. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu declaro o Teu Espírito muito bem-vindo aqui. A minha vida pertence ao Senhor e eu tenho colocado, Senhor, o meu tempo, o meu fôlego de vida à disposição do Senhor. Cumpra-se o Teu propósito em nós e através de nós e que nós possamos, ó Pai, viver aqui o tempo que o Senhor realmente desejou que a gente vivesse. Um tempo de enriquecimento, um tempo de esclarecimento, um tempo de luz para os olhos do nosso entendimento. Haja visto o momento que nós estamos por viver, dias de eleição chegando, muitas propostas sendo apresentadas, muitas pessoas se manifestando, e nós também queremos nos manifestar com um posicionamento que agrada ao Senhor e que agrega para o Teu reino. Então, Pai, eu oro para que o Senhor conduza tudo quanto vai ser falado aqui. E mais do que isso, o Senhor traga a interpretação correta a cada ouvinte dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz o texto: tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão, Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta.
O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncio o mal, mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Em seguida, de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Isso é quase um trava-línguas, né? Pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusações vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras de Jesus que tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua, ou outros te falaram ao meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo, os chefes dos sacerdotes, que entregaram você a mim. Que é que você fez? E disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é verdade? Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Não esperou ler a resposta. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Vamos continuar no capítulo que segue. O meu saiu, eu vou ler lá. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Nós vamos até o versículo 16. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam: salve o rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei e de acordo com essa lei, ele deve morrer,
porque se declarou filho de Deus. Olha o motivo pelo qual Jesus ia morrer, porque ele se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, o que em aramaico é Gábata. Ao ouvir isso, era o dia da preparação na semana da Páscoa. Por volta das 6 horas da manhã, eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Até aqui. Queridos, veja só que processo, né? Jesus estava na mão dos soldados romanos, porque as autoridades mandaram que prendesse Jesus. O motivo era porque ele tinha se declarado filho de Deus e porque ele saía anunciando as verdades de Deus, curando, ensinando, libertando. Esse era o motivo pelo qual Jesus estava sendo perseguido e foi preso. Houve ordem de prisão para ele da parte dos sacerdotes, né? E os chefes dos sacerdotes e fariseus, que é o grupo de judeus religioso. Existem uns descendentes de fariseus ainda nos dias atuais. Um grupo de religiosos que falam muito da lei, que se apegam bastante à lei, acusam muitas pessoas, apontam muitas pessoas, se pudessem até crucificavam em praça pública, porém nada vivem, só falam. Ainda tem uma descendência dessa por aí. E eles dali, das mãos dos soldados, levaram Jesus para o sogro de Caifás, para Anás. Aí o sogro mandou levar para o próprio Caifás. O Caifás mandou Jesus para o pretório. O que é isso? É uma tenda, né? Uma tenda do general romano. Então ele estava mandando para Pilatos mesmo. Mas aí colocaram ele nessa tenda do general Pilatos. E quando Pilatos chega, ele entrega Jesus na mão do povo. Então nós vamos falar hoje sobre o cristão e a política. Pode passar, Ceci, por favor. Eu quero começar, antes de entrar em tudo que o texto está apresentando para nós, a respeito de alguns conceitos. Eu trouxe de jeito de palestra, porque eu estou dando palestra, né? Então, acho que acabou pegando. Mas vamos lá, o que é democracia? Que a gente tanto fala. Nós estamos num país democrático. Não podemos deixar que a democracia acabe. E as pessoas têm a impressão que é o poder falar. Democracia é o poder falar, mas é mais do que isso. É o regime de governo cuja origem do poder vem do povo. O povo pode e deve se manifestar. Em um governo democrático, todos os cidadãos possuem o mesmo estatuto e têm garantido o direito à participação política. Então, a decisão realmente de quem vai sentar na cadeira de governo é do povo. Por isso que a gente é democrático, porque todo mundo pode manifestar, não necessariamente dizendo, mas fazendo, se manifestando na urna, votando, manifestando ali qual é a sua opinião. Quando você vota, você está escolhendo quem te representa. Então você está manifestando a sua opinião através de um voto. Pode passar, por favor. Quem já ouviu a voz do povo
é a voz de Deus. Minha pergunta hoje é: será? Será mesmo que a voz do povo é a voz de Deus? E por causa disso a gente se apega à democracia, né? O que não é política? É outro conceito que eu quero trazer. Não é apenas a atuação de políticos em seus partidos, que na maioria das vezes é associada a práticas negativas. Então a gente acha que política é um cara ocupar um espaço de governo, de liderança de governo, e aí ele defende o partido dele. E aí isso é política. Não, né? Isso é o que não é, ou pelo menos não deveria ser, porque isso está associado aos escândalos. O cara defendendo uma bandeira de um partido que tem lá vários princípios, né, estabelecidos de defesa. Então isso não é política, isso vira a guerra que a gente está vendo hoje. E o que é então de fato política? É a arte ou ciência responsável por organizar a vida em sociedade e tomar decisões que oriente. Então isso, olha só, democracia é o povo podendo se expressar através de um voto, através de uma decisão, onde eu tenho a minha opinião e cada um de vocês tem a opinião de vocês, e a gente se manifesta sobre isso na urna. Lógico que a gente começa a querer influenciar pessoas com a nossa opinião, e a gente numa roda de conversa começa a desenvolver esses diálogos, né? E aí a gente começa a querer fazer isso aí, ó, organizar a vida em sociedade para poder todo mundo tomar uma decisão que traga um norte, né? Para dentro daquele nosso entendimento. Mas a política é exatamente isso, é organizar. Porque, queridos, não é fácil. Nós temos uma igreja que não tem hoje muitas pessoas, já teve bastante. E eu digo para vocês que, enquanto parte de liderança, não é fácil você lidar com um grupo de mais de 3 pessoas. 3 já é difícil. Mais de 3 vai se tornando complicadíssimo. Porque você tem várias idades, você tem várias personalidades, vários jeitos de ser, várias opiniões, vários humor, né? Comportamento. Então é difícil, gente, muito difícil. Agora imagina você estar na organização ou na liderança de decisões a respeito de um grupo bem maior, como por exemplo um país. Não, vamos reduzir isso que já ficou muito grande, vamos para o município mesmo. Não é fácil. E esse entendimento nós precisamos ter, para depois a gente criticar a questão do político. Então vamos pensar um pouco. Como já ouvimos nos episódios anteriores, nem todos vão ocupar o lugar de governo. Aqui nem todo mundo vai ser presidente, prefeito, vereador, governador, senador, né? Ou vai ocupar um lugar de liderança. Nem todos, porque a gente sabe que nem todas as pessoas estão preparadas, são aptas a serem líderes. Então, como nem todo mundo tem habilidade para isso, a gente sabe que todo mundo tem outra habilidade. Qual que é? De eleitor. Você pode não ocupar uma cadeira, mas você ajuda na decisão de quem vai ocupar. E isso não é diferente, inclusive, com relação à igreja. Pode parecer que uma igreja independente como a nossa, a gente decide quem vai liderar. Mas não é assim. Não é assim. O povo tem muita influência sobre isso. Primeiro Deus, obviamente, vem e nos capacita, nos habilita, nos vocaciona, né? Nos comissiona isso, mas depois tem o povo, que vai validar isso ou não, durante a sua caminhada. Então, quero falar justamente dos eleitores. O que são os eleitores? São as pessoas que elegem um representante para um órgão decisor, ou escolhem a sua opção de entre um conjunto pré-definido, através de um ou qualquer sistema de votação. Então, na igreja, muitas vezes a gente fez, né? Hoje a gente não tem tido essa prática mais, por causa que deu muito problema, inclusive.
Mas a gente fez por um tempo, a gente escolhia as pessoas de liderança, de cargos de liderança da igreja, especialmente os administrativos, por votação. Que era para todo mundo poder escolher, todo mundo poder opinar e participar disso. E no âmbito de sociedade, a gente também faz isso. A gente escolhe quem vai lá governar a gente enquanto município, enquanto estado, enquanto país. É feito por votação. Então, os eleitores, na questão do cristão e política, mesmo que você não ocupe um cargo de governo, você tem importância como eleitor. E como eleitor, precisa ter consciência, querido. Se você, por exemplo, for como eu, uma pessoa que não tem muito conhecimento de carnes, tipos de carnes, variedades de carnes, eu não conheço muito. E alguém pede para você, vai no açougue e compra umas carnes para o nosso churrasco. Eu tô perdida nessa. Eu vou chegar lá para o açougueiro e dizer, olha, mandaram eu vir comprar carne para churrasco. O que ele falar, meu filho, o que ele colocar lá, eu vou pegar e vou levar. Aí eu levo, por exemplo, para o Miguel, que mexe mais com cozinha, eu acho que ele conhece mais um pouco sobre isso, né? Eu chego lá com uma carne daquelas duras. Ele vai ficar bravo comigo. Porque ele vai dizer, essa carne aqui era para qualquer outra coisa, menos para churrasco. Tipo carne para panela, não sei, né? Para você fazer carne de panela. Mas você trouxe essa carne para fazer churrasco, eu acabo com o churrasco de todo mundo. Então, isso acontece quando a gente, enquanto eleitor, não se dispõe a conhecer a respeito do poder que está em nossas mãos e a respeito de quem está diante de nós para nós fazermos nossa escolha. Eu ouvi um vereador compartilhar que ele está indo fazer algumas visitas em detrimento de apresentar opções de deputados, né? Eu não sei se vocês sabem, os deputados são muito importantes para os municípios, porque quando o vereador precisa de uma emenda, de um valor que seja destinado a uma causa do município, ele procura um deputado. Olha, deputado, o nosso município está precisando disso, e o deputado vai buscar a ajuda, a emenda, o valor financeiro, para poder liberar isso para o município. Então, a relação do vereador com o deputado é muito importante para o município. Então, os eleitores se preocupam em quem vai ser o nosso presidente. Isso é importante. Mas você precisa se preocupar em quem vão ser os deputados que você vai colocar lá. Porque essas pessoas têm poder de decisão de finanças que vão para os municípios. Então, eu ouvi um vereador compartilhar que ele está fazendo algumas visitas justamente para poder falar com os eleitores dele sobre os deputados que ele está apoiando, explicar, enfim. E alguns eleitores falaram, ainda bem que você veio trazer o papelzinho. E se você não trouxesse o papelzinho, a gente ia pegar um na rua e ia votar. É triste isso, gente. É lamentável isso, gente. Porque nós estamos, sabe, fazendo o que com o poder que temos em nossa mão? Jogando ele no lixo. E aí depois a gente reclama que, nossa, mas a comida está cara, o combustível está caro, a saúde está impossível, você não consegue médico, você não consegue... Mas na hora de você escolher as pessoas que podem resolver esse problema, você pega qualquer um. Estamos parecendo aquele caso da Bíblia que o cara fala assim, o primeiro que entrar pela porta, sabe? E se dá mal, porque não é assim que a gente deve fazer. Assim como a gente não deve abrir a Bíblia aleatoriamente e falar, Deus, fala comigo. Aí aparece ainda essa noite, pedirão a tua alma. Fecha rápido, não era isso. Não era isso que eu queria ler, Senhor. Então a gente não pode fazer essas coisas, gente, né? Vamos continuar. Outro conceito importante é sobre corrupção. O que é corrupção? É corrompimento. Em relações humanas, está relacionado ao suborno.
ato ou efeito de se corromper, oferecer algo para obter vantagem negociata, onde se favorece uma pessoa e prejudica a outra. Sabe de uma coisa? A gente fala dos políticos corruptos, porque vieram me pedir voto e, em troca, eu pedi uma cesta básica. Só o político é corrupto? O eleitor é corrupto, e por isso que nós temos políticos corruptos. Hoje eu trabalho na Câmara dos Vereadores, e eu não sei se vocês sabem, os vereadores, o papel do povo que ocupa a cadeira no Legislativo é de elaborar leis e fiscalizar as que já estão em vigência. Esse é o papel de um vereador. Elaborar leis que tragam a organização que o povo precisa, que a sociedade precisa, que beneficie o povo nas questões mais variadas possíveis e fiscalize se as leis já existentes estão em funcionamento. Mas sabe o que o povo entende que é o vereador? O cara que vai facilitar o acesso dele ou vai fazer com que ele passe na frente da fila de espera do SUS. Passe na frente da fila de espera da assistência social. O cara que vai dar para ele uma cesta básica além daquela que ele pega na assistência social. O cara que vai dar o dinheiro para ajudar ele a comprar o botijão de gás. E pasmem, ainda hoje recebi uma pessoa brava porque quer que o vereador pague a tinta para pintar a casa. Já atendi pessoas querendo que o vereador resolva o problema que precisa ter muro na minha casa. Está muito perigoso. O município está muito perigoso, eu preciso ter muro na minha casa. É o vereador, gente, que tem que resolver, a casa é sua. O vereador tem que fiscalizar se a questão da GM, a fiscalização da GM, a patrulha da polícia está acontecendo ou não. Mas o muro não é responsabilidade dele. Mas vocês conseguem ver como o eleitor está equivocado? Eu vou dizer equivocado porque eu não quero acusar ninguém. Eu quero entender que há falta de entendimento, mas a verdade mesmo é que há corrupção. Porque, queridos, quando você vai pedir para te adiantar um lugar numa fila de espera, você está prejudicando alguém que também está lá esperando. Eu me lembro da época que existia Play Center. Desculpa os mais novos, né? Era um lugar legal. Que a gente ia, era um parque de diversões animalesco, enorme, com todo tipo de brinquedo. Mas as filas eram enormes também. Então, quando você ia de bandão, cada um ia numa fila, para poder aproveitar o negócio. E aí, um brinquedo ia mais rápido. O outro fazia o quê? Quando ele já tinha ido no brinquedo dele, procurava alguém do bandão dele que estava em outra fila para entrar onde? No final da fila? Não, lá onde o amigo já estava. A corrupção. Mas, gente, é isso. Aí a galera de trás, na maioria das vezes não dizia nada, mas às vezes tinha um bravo, uma brava que gritava: na minha frente não, meu irmão. Aí se o seu bandão não fosse o bandão, você saía de fininho, ia pro final quietinho, porque você não ia comprar briga com uma fila inteira. Porque quando um gritava, aí todo mundo tomava força, Então, pode passar, Ceci, por favor. Qual que é a proposta, queridos, do Evangelho de Cristo, já que estamos falando do cristão relacionado à política? A proposta do Evangelho de Cristo é honestidade, lealdade, é tudo que a gente vê na Bíblia. Bondade, verdade, solidariedade, altruísmo, que é a preocupação com o outro, harmonia, justiça e que a gente define como bem comum. O que é o bem comum, gente? É aquilo que vai beneficiar a maioria das pessoas. E não somente eu, a minha família, o meu grupinho. Mas o que a gente vê hoje? Pessoas querendo defender o seu grupinho. Então, o meu grupinho é o grupinho dos afros.
Falo isso por causa do meu cabelo, enfim, então poderia estar defendendo essa causa. Mas eu não posso defender só essa causa. É uma causa importante, é uma causa relevante, mas ela não é a única causa. Eu tenho uma sociedade que tem outras pessoas, além dos afrodescendentes. E eu preciso pensar no bem comum de todos. Eu preciso sim pensar no bem dos afrodescendentes, eu faço parte disso. Mas eu preciso pensar no bem dos demais também. E eu não posso prejudicar os outros para essa parte só ser beneficiada. Porque essa não é a proposta do Evangelho e também não é a proposta da política. Lembra que nós vimos qual que é a proposta da política? Organizar a sociedade. Para a gente viver de uma forma que todos fiquem o mais satisfeitos possível. Eu não vou dizer plenamente satisfeitos. E também não vou dizer todos, porque a gente não consegue agradar todo mundo. Veja, por que tem tanta igreja? Por que as pessoas ficam um período numa igreja? Hoje eu tive notícia de uma pessoa que já passou, hoje não, essa semana, já passou por aqui e daqui já passou em pelo menos 4 outras igrejas. Deus que me perdoe, mas cheguei a respirar aliviada, porque quando uma pessoa sai, muitas vezes você fala, poxa Senhor, o que eu errei? Né? O que aconteceu? Parecia que eu estava cuidando tão bem. Mas quando chega uma notícia dessa, eu até respiro aliviada. Falar, não era comigo mesmo o problema. Não era com a nossa igreja, não era a liderança. A pessoa não tem sossego mesmo, não cria raiz. Por quê? Porque já passou por 4 outros ministérios. E sempre tem notícia fresca dos ministérios onde estão, né? Então, gente, está tudo errado. E assim, está tudo errado nas igrejas, está tudo errado na sociedade, está tudo errado nas famílias. As famílias não sentam para conversar. As famílias não sentam para dialogar, sabe? Eu acho que tinha que ter um negócio semanal, onde os pais sentam com os filhos. Vamos lá, gente, vamos saber. Como é que tá? Estamos indo bem no nosso relacionamento? Hein, filho, o que posso melhorar? Ô, pai, mãe, o que eu posso... Sabe? Tinha que ter uma avaliação. Marido com esposa, sentar com... Não, sabe quando é que senta para conversar? Nem é para conversar, é gritando já. Quando o negócio explode. Eu estava fazendo isso que você não gosta? Eu não sabia que você não gostava. Já contei algumas vezes, né? Que quando eu casei, o Valdemir tinha uma questão lá com o rolo do papel higiênico, que ele não gostava que colocasse o rolo puxando assim para a parede. Ele gostava que colocasse o rolo puxando para fora. Eu nunca pensei nisso, nunca fiz um estudo sobre isso. Na minha casa tinha 4 homens, eu nunca vi ninguém falar nada disso. Enfim, eu colocava o rolo, nunca nem prestei atenção se era para frente, se era para trás. E quando eu casei, umas 2 vezes ele reclamou. Poxa, mas por que você põe o rolo para trás? Você não percebe, que o rolo é para frente? Gente, eu não percebo. Eu não sabia, entendeu? Mas enfim, depois da segunda vez que ele falou, até na casa dos outros, hoje eu vou, quando eu entro no banheiro, se o rolo estiver para trás, eu já ponho para frente. Acho que fiquei traumatizada. Mas enfim, a informação chegou. E se a gente não conversa, gente, uma coisa que eu gosto da nossa igreja é que quando chega uma pessoa nova aqui, a gente aplica o discipulado. Quando a gente vai aplicar o discipulado, a primeira coisa que a gente faz é contar a história da igreja. Como essa igreja nasceu. E eu acho isso muito importante. Porque a pessoa precisa entender se aqui é o lugar dela ou não. As pessoas vão para as igrejas. Elas chegam lá e vê um culto animado. Uau, aqui é o lugar. Daqui um mês ela está nessa igreja ainda, parece que está tudo bom, tudo animado. Daqui a pouco muda tudo. Aí ela descobre que só estava animado porque era festividade. Era o mês de aniversário da igreja. Via de regra, aquela igreja não é daquele jeito. Mas era o mês de aniversário quando ela chegou lá. Aí ela fica desenchavida. Por quê? Porque eu escolhi essa igreja porque ela é animada, mas não é animada. Ela só estava animada porque era festa. E uma coisa que eu gosto é que as pessoas chegam aqui e a gente conta quem a gente é. A gente conta como a gente aconteceu, algumas experiências que a gente já viveu. E a pessoa pode decidir nessa hora. Quero ficar ou quero ir embora. E está tudo bem sobre isso. E eu aconselho vocês.
Quando vocês forem para uma outra igreja, se forem para outra igreja, procurem conversar, procurem saber a história, como nasceu, o que aconteceu. Vai que nasceu de uma confusão. Vai que nasceu de um conflito entre igrejas. Vai de uma confusão entre pastores. De um pega entre irmãos. Pensou, pastor Paulo, abrir outra igreja? Vamos competir. Vamos ver quem que é o melhor líder. Sou eu ou você? Quero ver. Você acha que com uma motivação dessa o negócio está legal? Nós já temos ensinado muitas vezes aqui que a motivação do coração é muito importante para aquilo que está se propondo a fazer. Então as famílias precisam conversar, porque política é dia a dia, gente. A política acontece dentro da nossa casa. Por quê? Porque a gente está lá com pessoas que foram criadas de formas diferentes. Temos a pastora Esther, que foi criada num lar cristão, cheio de regras, cheio de situações. E o pastor Anderson, que foi criado num lar não cristão. O pai tinha um bar. Não tem nada a ver. E ele ajudava no bar, até onde eu lembro. Vai ver até que tocava forró no bar. Eu não sei. E isso despertou para tocar na igreja? Eu não sei. Mas o fato é que são universos diferentes. É só isso que eu estou querendo dizer. São universos diferentes, conceitos que foram passados diferentes para eles. Aí eles dois vão morar juntos. Gente do céu, casa. Para dar certo esse negócio precisa conversar. E quando está namorando, a gente fala que tem que conversar. A gente diz que tem que conversar. Mas o povo não quer conversar. Quer usar a boca para outras coisas que não conversam. Aí casa. Aí vai conversar. Ele lascou tudo. Então política é algo que acontece no nosso dia a dia. Porque quando o pastor Anderson e a pastora Esther se casam e eles começam a divergir, eles precisam achar um meio para o bem comum acontecer. Quer ver? Eu tinha uma mania também, para não deixar só na conta do Valdemir. A minha era, quando eu limpava a casa, eu secava a pia do banheiro. Então eu limpava a casa e tal, e secava a pia do banheiro. E quando eu voltava lá que estava molhada, aquilo não dava um negócio nenhum. Eu falava, gente, mas acabei de secar a pia. Por que a pessoa molhou a pia? Porque a pia é pia, né? Porque a pia é lugar de molhar. Só uma pessoa doida que seca a pia, né? E ainda fica nervosa quando vê a pia molhada. Mas enfim, esse era um negócio que eu tinha. Até o dia que eu parei e pensei, porque ele falou também, né? Ah, para de brigar comigo, meu. Se eu não molhar a pia agora, eu vou molhar ela em algum momento, porque é pia. E aí eu comecei a relaxar sobre isso. Mas tem gente que não relaxa, né? Vai brigar a vida inteira porque molhou a pia. Eu, graças a Deus, eu tenho facilidade em me adaptar a novas situações. Isso é política, gente. É você ir se ajustando, é você ir encontrando formas de solucionar problemas, conflitos que surgem em relacionamentos interpessoais, sociais, profissionais, gente. Pode passar, por favor. Eleitor, faltou um R ali, né? Eleitor, eu queria dizer não faltou não, é eleito versus eleitor. Então, existe gente no poder corrupta, descomprometida, desonesta e todo o resto de ruindade aí, porque existe eleitor que age da mesma forma. Por que existe pastor nesse perfil? Porque existe ovelha nesse perfil também, que gosta de gente que não fala a verdade, gosta de gente corrupta, gosta de gente desonesta, gosta de gente bagunceira. É isso que é a verdade. Então as pessoas vão se unindo ao estilão que elas gostam, mas aí quer depois pôr a culpa naquela autoridade estabelecida. Só que você busca a autoridade que você reconhece como autoridade para você. É isso que é. Então, o eleito é corrupto porque o eleitor impulsiona ele para isso. É óbvio que se o eleito for uma pessoa de caráter honesto, quando surgem essas situações, ele
vai dizer não, isso não é para mim. Mas ele sabe que se opor a isso é voto a menos, e muito voto a menos. Então, a gente quando vai falar da política do bem, é a política que você não leva nada em troca. Você fala do político simplesmente porque você analisou a história dele, você analisou a conduta dele, você analisou o trabalho dele, e aí você viu que o cara realmente faz um trabalho efetivamente pensando no bem comum. E aí você fala dele simplesmente porque você foi com a cara dele. Isso é a política do bem. E a politicagem é quando você vai falar de um cara que pagou para você falar dele, que te deu algo para você falar dele. Só que veja, você ganhou para falar dele, mas e o resto das pessoas? E talvez você nem acredite tanto nele, mas como você ganhou, você vai falar com uns 10 aí, só para não dizer que não falou, porque você ganhou. E eu conheço também uma banda de eleitores que estão apoiando alguns deputados. Gente, só tem um deputado federal e um deputado estadual para você votar. Então não dá para chegar a 3 deputados federais para mim e 3 estaduais e oferecer dinheiro. Eu digo, eu te apoio. Te apoio porque eu quero o dinheiro, né? Que cada um deles vai estar oferecendo. Como que você apoia 3? Olha que coisa, você vai falar para 10, 10 e 10. Para cada 10 você fala de um. Tá limpo esse trabalho? Tá honesto esse trabalho? Não tá, gente. Porque nem você sabe em quem você acredita. Você acredita no dinheiro que você ganhou. Então, a situação tá do jeito que tá, porque nós, enquanto cristãos eleitores, não nos posicionamos. Não nos posicionamos na verdade. Não nos posicionamos na compaixão. Não nos posicionamos na honestidade de comportamento. Pode passar, por favor. E por causa disso, ó, o resultado. O texto que eu li, abrindo esse culto, ou abrindo esse tempo de reflexão. Cristo, todo arrebentado. Quem dizia, crucifica-o? Quem dizia, mata? Quem dizia, preferimos Cristo morto do que Barrabás? O povo. Eu compartilhei com vocês, ele passou pela mão de alguns, mas quem deu o veredito final foi o povo. E isso não tem sido diferente agora. Olha o estado de Cristo por causa da decisão do povo. E a voz do povo é a voz de Deus? É certo que tinha um propósito nesse acontecimento com Cristo. Nós sabemos que tinha um propósito. Mas, queridos, olha que estado. Precisava disso tudo mesmo, será? Pode passar, por favor. Então vamos refletir. O maior castigo para aqueles que não se interessam por política. Elas estão mexendo lá. É que serão governados pelos que se interessam. Essa é uma frase de Arnold Toynbee e eu concordo com ele. O castigo que as pessoas têm por não se interessar por política é que quem se interessa está lá. E aí a forma como essa pessoa se interessa é que devia nos interessar. Porque muitos estão lá, não para o bem comum, mas para o próprio bem. Muitos estão lá de olho no salário e nos extras salário que eles podem trazer para si. Não por vocação, não por querer servir. Agora, se estamos falando de política relacionada a cristão ou cristão relacionado à política, nós estamos falando de servir. Quando eu vou para a urna, eu não posso pensar na minha causa, eu preciso pensar na causa da sociedade. Eu não sei se vocês já viram o que está acontecendo. A gente recebe no grupo de pastores do município atrocidades, coisas horríveis que as pessoas estão fazendo, usando política para isso. Mas por que isso está acontecendo? Porque a igreja não se interessou por esse assunto.
E eu acredito que ainda tem dificuldade em se interessar. Como que aqui não é lugar de falar sobre isso? Como? Eu não posso defender mesmo. Eu não tenho, esse não é o meu papel. Trazer uma defesa de um candidato ou de um partido a vocês. Mas o meu papel é dizer, gente, analisem, estudem, prestem atenção, porque vocês estão confiando a vida a essas pessoas. De alguma forma estamos. Que tipo de escola você quer para os seus filhos? Que tipo de ensino? Que tipo de igreja? Que tipo de movimento? Próximo, por favor. Jesus mesmo disse, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E essa frase de Jesus, para mim, responde se a voz do povo é a voz de Deus. Se o próprio Jesus, nesse estado, nessa condição, ele diz, eles não sabem o que fazem. Por que dizemos que a voz do povo é a voz de Deus? Se o próprio Jesus está dizendo, eles não sabem. Quem não sabe o que faz, não sabe o que diz. Então, queridos, nessa noite, o que eu quero é isso. É trazer luz para o nosso entendimento a respeito do poder que temos enquanto eleitores. Do poder que temos enquanto cidadão. A gente precisa conversar, a gente precisa, estudar, a gente precisa se informar, entender o que está acontecendo. Não é, eu vejo muitos crentes ainda pegando texto fora de contexto e criando pretexto, inclusive com questões políticas. Pega um trecho de uma entrevista e sai mandando esse trecho, como se fosse a entrevista inteira. Assista a entrevista toda. Entenda o contexto, como foi falada aquela frase. E eu estou falando de todos os candidatos, eu não estou falando de um candidato específico. Eu estou falando de todos os candidatos nessa época de política, de campanha. Eles fazem isso. É como alguém pegar aqui um trecho de uma ministração minha e começar a criar um pretexto. Não viu todo o contexto, pega um trecho e joga. Quanto já aconteceu isso com pastores? Quanto já aconteceu isso com políticos? Por causa da maldade do coração das pessoas. Quantas pessoas, queridos, defendem e falam de coisas que elas não viram, elas apenas ouviram alguém dizer. Quantas pessoas estão dentro de uma cadeia hoje, condenadas por coisas que elas não fizeram, só porque alguém acha que ela fez. Quantas notícias a gente já viu de pessoa que está lá, gente, pagando por um crime que não cometeu, porque a testemunha acha que é. Aí depois de muitos anos de processo, de muita luta do advogado, da defesa e tudo mais, vai achar um vídeo que tinha não sei aonde e descobre que não era. Mas quanto que a pessoa já pagou dentro da cadeia? Quanto que já perdeu da vida dela? Cuidado, queridos, nós temos responsabilidade sobre o que falamos, sobre o que multiplicamos. Isso a respeito de qualquer coisa na vida. Enquanto eleitores, enquanto representantes de Cristo, você pode não ser o pastor, você pode não ser o líder, mas você faz parte da comunidade. Como você permite que as pessoas falem? Como você pode sair você falando, fazendo parte? E isso acontece na sociedade da gente. Brasileiro falando mal do Brasil. Por quê? Porque está ouvindo. E aí eu estou ouvindo e eu vou falando também. Estuda. Nós ouvimos aqui a Cris, né? Que veio semana passada falando que o filho dela está morando fora do Brasil. No Reino Unido. E ele ligou para ela dizendo que o Brasil é maravilhoso. Diante do que ele estava vendo lá. Só que nós que estamos aqui, muitas vezes queremos ir para lá, porque a gente fica achando que é uma maravilha. Sabe, eu queria que essa imagem ficasse para nós. Nós estamos crucificando pessoas.
Nós estamos crucificando ministérios, chamados, nós estamos crucificando muita gente com essa falta de sensibilidade no espírito. Nós estamos crucificando um país, toda uma sociedade, pela falta de sensibilidade. Gente, o Pilatos dizia: olha, vocês podem escolher, eu não tenho acusação nenhuma contra ele. Escolhe agora, gente. E o povo dizia: é ele mesmo que a gente quer que morra. E soltaram o bandido, o malfeitor, o criminoso, o que devia ser preso. Meu Deus. Sabe que um pecador arrependido merece toda a nossa consideração. Amém. Sabia disso? Mas a igreja faz o quê? Pecou. Se coloca na posição de julgador. Não esquece que você vai virar a esquina e você pode pecar. E você pode tropeçar. E na mesma medida que você julga, se prepara para ser julgado. Na mesma medida que... A Bíblia diz assim: aquele que está de pé, tenha cuidado para que não caia. Todas as vezes que alguém chegou com algo complicado para mim, eu nunca fiz aquela cara. Ai, vai rezar 3 Ave Maria, 10 Pai Nosso, de joelho no milho. Eu dizia como Jesus dizia: se você se arrependeu, o perdão de Deus está liberado para a tua vida. E se o Pai não te julga, mas te absolve, segue e não peca mais. Simples assim. E nunca nem deixei de olhar, nem de falar. Tem gente que me fez grande dano, eu encontro na rua e eu cumprimento. E graças a Deus eu não tenho memória registradora dessas coisas, eu não guardo. Muitas coisas eu elimino mesmo, não lembro. E é bom que eu não lembre, né? Porque quando você lembra muito das coisas, você fica remoendo, você sofre. Então, queridos, essa é a minha parte, né? Você pode não ocupar um cargo de liderança, mas enquanto aquele que vai ser liderado e que tem condições de escolher quem vai te liderar, cumpra o teu papel. Cumpra o teu papel. Eu gostei muito de uma entrevista que aconteceu essa semana com líderes cristãos e o Bolsonaro. Eles não pegaram leve. Eles apresentaram os mesmos questionamentos que outros entrevistadores renomados apresentam. Só que com mansidão, com medida de sabedoria. Dizendo: o Senhor disse isso. Como fica essa fala do Senhor? Eu tive parentes que foram afetados pelo Covid, por exemplo. Eu perdi entes queridos. E quando o Senhor disse a frase, eu me chateei. Não recebi de bom grado. Como fica? Eu vi o Bolsonaro ali desconcertado. E ele: eu me arrependo de ter dito. Eu não deveria ter dito. Justificou porque disse, e como disse, ele disse: eu teria dito, mas em outras circunstâncias não daquele jeito. E quantas vezes, queridos, a gente vivencia situações em que as pessoas nos pressionam, nos apertam num nível que a gente diz o que a gente queria dizer, mas de um jeito que a gente não precisava. Quantas vezes, gente, a gente perde a postura e fala o que tem que... É para falar, não é para deixar de falar, mas fala de um jeito torto que o que você falou foi pro ralo, te condenou. Você estava até certo, você tinha até razão, mas o jeito que você falou distorceu e acabou com o conceito de idoneidade da sua fala. Você conseguiu ser pior do que o que você queria corrigir, do que o que você queria combater. Então, queridos, nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos estar sensíveis a isso. Não adianta depois reclamar que fulano está no poder se você não fizer o seu papel corretamente.
A igreja precisa orar, sim, para que os olhos do entendimento das pessoas, da sociedade, sejam iluminados também. Conhecimento está disponível para todo mundo, as entrevistas estão disponíveis para todos, as informações sobre a vida pública dessas pessoas estão disponíveis, é só verificar, é só estudar. Eu não me manifesto no grupo da igreja a respeito desses assuntos, porque eu sou boa de briga, mas eu não quero brigar com ninguém, eu só quero trazer entendimento. Amém? Amém? Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.